E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco capivaroso. E no vídeo de hoje, prepara teu coração que eu vou trazer os detalhes da saga que estamos acompanhando Faustino Ouro, tentando a primeira norma dele de Grande Mestre. Ele que busca o título de Grande Mestre mais jovem da história. Ele tá jogando um torneio clássico, o Ibero-Americano Linares, um torneio cheio de grandes mestres, inclusive, como vocês sabem, com a participação também do Fier. Vamos trazer no detalhe o que aconteceu na rodada 7. O Faustino jogava de pretas contra Iturrizaga, grande mestre espanhol muito forte. Partida tensa, vamos trazer no detalhe. No final também como é que tá a classificação e se o Faustino tá ou não mais próximo dessa norma de grande mestre. Mas eu aviso, te segura na cadeira, prepara a pipoca, vamos à luta do xadrez agora. E antes de soltar pra essa partida inacreditável, Rafaelito, que camisa tão linda tá usando aí? Exato, essa daqui é uma tech t-shirt da Insider lá, uma camisa tecnológica. Essa camisa é feita de um tecido chamado modal, que dura muito mais que as camisas convencionais de algodão e tem muitas vantagens por conta da tecnologia, como ela se passa no próprio corpo, o preto não desbota, olha como o tecido é levinho, macio e agradável, além de várias vantagens, tá? Pra vocês terem uma noção, essa camisa eu tenho há 2 anos e ela tem ainda uma aparência de nova, olha lá, de nova. Então tu ainda economiza porque tu não fica trocando de roupa toda hora. É uma camisa de altíssima durabilidade. Rafael, eu tenho dúvidas em relação a compras online por conta dos tamanhos. Chegar a um tamanho diferente. Aqui tem outra cereja no bolo, porque se tu entrar no site da Insider, lá tem uma tabela em centímetros para tu comprar a tua camiseta. Ou seja, tu pode pegar uma camisa que tu já tem aí na tua casa que tu gosta do tamanho, comparar as medidas dessa camisa com as medidas da Insider e vai chegar nesse exato tamanho aí na tua casa. Tu não vai ter surpresa nenhuma em relação às medidas, tá? Então uma camisa de alta tecnologia com muitas vantagens. Agora, uma cereja em cima desse bolo. Se tu colocar o cupom do canal Chess, tu vai ganhar 12% na compra da tua camisa tecnológica da Insider. É só clicar no link que tá aqui na descrição e não perder essa grande oportunidade, porque isso não pode ser mal jamais. Uhul! Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas, Iturrizaga contra o ouro latino, Faustino Ouro, guiando as pretas, e eles entram aqui, claro lá, o Iturrizaga chama o garoto pro xadrez posicional. Então aqui é a ideia do espanhol. Bom, o Faustino, ele é um jogador clássico, vejam que ele ganha esse centro aqui e vai jogar contra uma catalã do espanhol. Agora, vocês vão ver a quantidade de problemas e sutilezas que tu tem que lidar com um jogador desse nível, como é o Iturrizaga. Olha o que vai acontecer aqui. Bom, o Faustino jogou o lance D4, segue uma posição técnica, tenta quebrar esse centro, cavalo C6 desenvolvendo, vem um troquejo por aqui D3, para não deixar o avanço e tirar ali o espaço das brancas, posição normal de catalã. Bispo D6 jogou o Faustino desenvolvendo, e depois de A3 preparando B4, Faustinator, a engine faustineira, segura a ideia com A5, o lance normal, técnico ainda de abertura, bispo G5, e aqui a gente vai começar a entrar na parte criativa do xadrez, porque o Faustino jogou o lance H6 total no bispo, o Iturrizaga tomou, e claro, o lance mais natural é tomar de dama, mas não foi o que o Faustino jogou. Ele vai botar uma ideia, para que tu ganhe de um jogador forte como esse, tu tem que botar ideia, tem que surpreender, não pode jogar só o feijão com arroz. O Faustino tomou de peão, que é um lance interessante. Qual a ideia dele? Vejam que por onde sai o cavalo de B1? Para tu entender, tem que entrar nesse nível de profundidade. Esse cavalo, o próximo lance dele é cavalo D2, e esse cavalo pode vir para casa de E4, e o Faustino tem a ideia de só defender o bispo e jogar F5. Então, o Faustino aqui vai botar um plano de longo prazo, onde ele vai tentar limitar o cavalo de B1. Não vai deixar esse cavalo entrar em jogo. É isso que está sendo discutido aqui no detalhe. Vejam que o Iturrizaga passou o cavalo pro jogo, o Faustino também argumenta que esse rei dele pode ficar bem na casa de G7, não vai ser fácil de atacar, então ele jogou rei F8, e agora o Iturrizaga jogou torre C1. Vejam lá, vai surgir as ideias aqui, Rafael, mas por que não cavalo E4? Porque o Faustino tem o plano dele, bispo E7, F5, e nada, esse teu cavalo vai ter que voltar. Então é a ideia que as pretas estão colocando aqui. O Iturrizaga passou a torre para a coluna e surge um novo plano. De algum momento, jogar o lance C5 e passar o cavalo para C4. Então, uma forma das brancas tentarem trazer esse cavalo para o jogo. Tem essa luta acontecendo. Isso ainda não é fácil. Jogar para as brancas, tá? O C5, porque eu volto o bispo e quando tu pisar aqui, esse teu peão tá caindo. Então, tem que elaborar a ideia. O Faustino jogou A4, fixando esse flanco. E depois de torre E1, aqui o Faustino ele começa a realmente defender a ideia desse cavalo entrar
na casa de C4, através de C5 ele joga torre A5. Então vejam que os lances, todos eles vão linkados dentro de uma ideia estratégica que está sendo lutada aqui pelos dois. Ele defende o C5, ele falou, esse lance tu não vai jogar, e esse teu cavalo não vai sair por C4, não vai sair por B3, porque eu já segurei essa casa, e se ele vier por E4, eu volto o bispo, joga F5 e tu tem que voltar. Como o espanhol vai lidar com isso? Bom, nesse momento, o Iturrizaga começa a criar um antídoto pro plano do Faustino. Ele joga o lance torre C2. Qual o plano? Jogar dama C1 e realmente avançar o lance C5. Né, e trazer o cavalo pro jogo por C4. O Faustino defende o cavalo não consegue de momento realmente entrar na partida, é o que o Faustino tá lutando. Dama C1 com a ideia do avanço, aqui é o momento tenso do jogo, que a gente vai entender o alto nível de sutileza e dificuldade que tu encontra dentro de uma partida de xadrez com um grande mestre forte como é o Iturrizaga. O Faustino aqui, ele defende o plano das brancas. Qual é? Jogar C5. É isso que o espanhol tá preparando. Ele pilhou aqui na coluna C para avançar. E o Faustino jogou dama E7. E essa é a primeira imprecisão da partida. E vejam que é o lance mais natural do mundo. Porque tu continua reforçando a defesa de C5. E esse lance, ele não é uma imprecisão por conta de tática. Não. É uma imprecisão estratégica, porque as brancas vão encontrar uma forma, e é apenas um lance que o Iturrizaga tem aqui, para tentar argumentar que todo o plano de limitar o cavalo em D2, ele não vai funcionar, não tão fácil quanto o Faustino imaginava, porque ele encontra o lance B4. Então vejam que nada de material vai ser perdido aqui, é só uma questão de planos mesmo. Então entra num nível de profundidade e sutileza do xadrez, o que está sendo jogado aqui. Ele jogou B4. E qual a ideia? Se tu voltar à torre, ele joga o lance C5, o bispo tem que sair e eu ganho a casa de C4. Então, estrategicamente, as coisas para as pretas não aconteceram como deveriam, né? Porque o cavalo vai entrar no jogo. É o que o Faustino lutava contra. E o outro plano é que, se tu não voltar à torre e jogar o que o Faustino jogou, que é tomando em B3, o Iturrizaga também consegue, ó lá, trazer o cavalo pro jogo. Então é isso que ele jogou. Então não deu para segurar o cavalo em D2, agora o cavalo entra no jogo ganhando um tempo na torre, tá caindo também o peão de D4, claro que não tem vantagem material para as brancas, porque o Faustino toma em A3, só que agora o Iturrizaga recupera o peão dele tomando o peão de D4, e, no fim de tudo isso, qual foi o resultado? As brancas conseguiram abrir todas as peças no jogo, o cavalo realmente vai entrar em jogo, e não é tão claro se esse plano que o Faustino encontrou aqui, tomando de peão, vai se justificar, porque o rei dele ficou mal. Olha lá, tu não conseguiu controlar o cavalo do teu adversário e o teu rei tá exposto, porque tu não tem mais o peão de G. Então vamos ver que a partida vai esquentar aqui. Bom, bispo B4 é a ideia do Faustino, observe que tem uma ameaça de cavalo tomar F5, agora os temas táticos começam a chegar, então tem esse plano que ataca a dama e o bispo, o Faustino contra-atacou a torre do espanhol e aqui é aquela questão, quando tu enfrenta um jogador tão forte como é esse espanhol, esses caras nunca fazem o que tu quer que eles façam. Por exemplo, o Faustino ameaçou essa torre. O que ele aguarda? Que o Iturrizaga defenda. Mas não é isso que o espanhol vai fazer. Vejam que primeiro ele toma em C6. Então, tu tá com a dama ameaçada, não pode tomar a torre. Tem que retomar o cavalo. E agora, o Faustino de novo aguarda que o espanhol defenda a torre. Mas ele não defendeu. Ele jogou outro lance de iniciativa que é dama B2, ó lá. Os caras nunca fazem o que tu quer. Eles sempre botam algum outro tipo de problema. E agora tu não pode tomar a torre, senão tá caindo a tua torre com mate. Então tem que lidar com isso. E vejam que o espanhol já começa a incomodar esse tema do rei um pouco mais exposto. O tempo ia apertando, é partida clássica, ainda tem bastante tempo. Ele jogou rei G8 segurando. E agora fica na entrelinha esse tema. O Faustino tem o rei exposto e a torre de H8 ainda não consegue vir pro jogo. E fica sempre a iniciativa do espanhol, ó lá. O peão de C6 está caindo. Claro que nesse momento ele vai ter que defender a torre. Ele defende a torre agora com o lance de torre em A1, ó lá. Propondo algumas trocas. Ainda ameaçando o C6. O Faustino tem que segurar esse peão. Ele jogou o mais natural que é bispo D7. E agora, olha os problemas que o Iturrizaga vai botando. C5. Então, a coisa começa a se complicar. O espanhol, todo lance é uma bomba. Iniciativa, ele sempre ataca alguma coisa do Faustino. Qual a ideia agora? Trocar aqui e ganhar uma peça. Então não tem muita solução. O Faustino aqui tem que trocar essa torre. E agora surge uma nova ameaça, vejam lá, que é o bispo do Faustino tá trancado. Tá trancado, ó lá. Tá vindo torre C4, a dama e o cavalo controlam tudo, né? A dama tá no lugar certo, controlando a casa de E1. O Faustino tem que defender
e ele defende com rei H7. Qual o plano? Que quando o Iturrizaga ataca o bispo dele, ele pode passar a torre pra defesa, ó lá. Então tira o rei pra mandar essa torre de H8 pro jogo. Mas vejam que a posição não esfria. Cada lance do espanhol vem uma ameaça, e aqui vem outra. Ele joga dama A7 atacando a torre. Tu vai ter que defender esse negócio. Faustino defendeu com dama em E8, ó lá. Só que agora vem torre D4. Cada lance é uma pedrada. O bispo tá trancado. Tá trancado o bispo. Tu não consegue defender assim, porque senão cai a torre. Então o Faustino tem que tentar defender com tática. Então ele encontrou o lance bispo C3. A ideia é que se tu tomar aqui, ele também toma o cavalo em B3. Só que agora, não de novo da forma como seria bom pras pretas. Porque o Iturrizaga toma em D7, o Faustino toma em B3. É uma troca. Só que tá caindo também o peão de F7. E agora que a gente começa a ver o problema do rei exposto. Então vejam como o Iturrizaga conseguiu punir. Realmente punir a posição, a estratégia que o Faustino escolheu. Ele jogou rei G6 e agora o Iturrizaga encontrou esse lance brilhante, que é bispo F3 de novo, mantendo ideias de iniciativa. Vejam que parece que ele tá dando a torre, mas tu não pode tomar. E além de tudo, ele também defende o rei dele, dando uma casa de respiro aqui pro rei. O Faustino aqui jogou torre B1. Rafael, calma lá, tá errado. Por que não tomar a torre? Essa é a ideia do espanhol, vai jogar bispo H5, olha lá. E aqui tu vai perder a dama, tem que tomar o bispo, cai a dama, e essa posição, todos os peões vão acabar caindo, e tu vai perder com o peão de C, não tem jogo aqui. Então bispo F3, um lance muito fino. O Faustino jogou torre B1, e depois de rei G2, o Faustino tenta pegar uma certa iniciativa, lá tentar argumentar que essa torre pode acabar caindo, só que o espanhol aqui não comete erros, olha lá, dama C7. Ainda, tu não pode tomar se não leva bispo H5. Tem uma pressão surgindo em algum momento aqui em C6. Bispo A5 jogado pelo Faustino tentando descoordenar essa dama. Dama B7 jogou Iturrizaga, o mesmo tema. Se tomar aqui, bispo H5 vai tudo abaixo, problemas. Então o Faustino tentou torre B1, que é uma proposta de troca, ó lá. Porque final de bispo de cores opostas sempre dá pra tentar segurar, pra lutar. Mas o Iturrizaga jogou o fino, que é torre G7. Dá o cheque, quando o rei esquiva da bala, ele joga realmente dama toma B1, porque agora parece que é uma troca, mas já não é mais por conta de temas táticos. O Faustino tomou essa torre, só que agora o bispo tá solto e peça solta é tema tático. O Iturrizaga joga o último lance da partida ganhando o bispo, e aqui, claro, o Faustino abandonou essa partida, a primeira derrota do Faustino dentro desse torneio, na rodada número 7, claro, o torneio são 9 rodadas, dá pra recuperar, o Iturrizaga tem o rating alto, né, não machuca tanto ali o desempenho do Faustino, mas claro, a gente vê aqui o alto nível de sutilezas que tu tem que ter, tem que jogar, a questão da estratégia, das ideias, né, é que acaba definindo partidas com jogadores tão talentosos como é o Iturrizaga. E tá no ar a precisão desta peleja, vejam lá, Faustino Ouro, aqui, com 88.7, o Iturrizaga claramente jogou como uma máquina terrível, um lance brilhante. Esse bispo F3 muito fino mesmo, e aqui, observe que no relatório marca uma capivarada pro Faustino dama E7, mas é um exagero. Como a gente viu no detalhe, é tudo uma questão estratégica, aqui tu não perdia peça nenhuma, tinha que ser justificada essa ideia, a máquina aqui, talvez um pouco sensacionalista, com duas interrogações nesse lance que dá um ponto, para as brancas, nem é uma vantagem super decisiva. Vamos ver o resultado, vejam lá. O Santiago Ávila lidera o torneio e destaque também muito especial para Alexander Fier do nosso Brasil na posição número 7 com 5,5 pontos. E o Faustino nesse momento, após a derrota, ele vem na posição 20 do torneio com 4,5 pontos. Claro, o torneio é de 9 rodadas, dá pra recuperar, vamos acompanhar no detalhe, mas só pra gente ver de maneira mais aprofundada a análise da complexidade que o Faustino tinha que lidar aqui contra o espanhol. Se tu gostou da análise, curtiu a cobertura e tá curtindo, não esquece de likear e até os próximos vídeos!